Oi, gente, eu sou a Alice aqui do Pombo. E já que a gente tá nesse tema de filmes, por conta do podcast que foi lançado essa semana, a gente trouxe aqui um convidado que trabalha nessa área de cinema, produção de filmes, para falar um pouquinho mais disso sobre a gente. Então, esse é o Gustavo Chapin. E, primeiramente, muito obrigada por estar aqui nessa conversa com a gente. De E, nada, que isso. Prazer. antes de tudo, queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Isso. Então, meu nome é Gustavo, né? Como você disse, eu trabalho na área de cinema, especificamente com efeitos visuais, né? Então, é mais na área da pós-produção, depois que o filme é filmado, depois que as coisas são produzidas. Então, é a parte de finalização. Basicamente, meu trabalho é como se fosse um Photoshop de vídeo. Você fazer tratamentos, você fazer correções, adicionar efeitos visuais. Às vezes esses efeitos são de forma digital, né? 3D, né? CGI ou CGI, como quem quiser falar CGI pode falar, não tem problema. E e depois disso a gente cuida, da minha parte, a gente cuida do resultado final, né? Então, o que vocês assistem nos filmes, no cinema, na televisão, é a última etapa do processo em que eu atuo, né? A gente já está ali já no funil, né? Então, a gente pega, por exemplo, aquelas cenas com fundos verdes, fundos azuis, a gente faz a aplicação dos efeitos que precisam ser feitos, esse tipo de coisa. Basicamente é isso. Legal. E como que você chegou nessa área? Bom, acho que talvez falar um pouco da minha formação e tudo aí acho que é melhor, né? Porque aí vai cair exatamente em como eu cheguei a essa área. Bom, desde criança eu gostava muito de filmes, de efeitos e tal. Então, quando eu assisti Jurassic Park, por exemplo, saiu em 94, eu tinha 12, 13 anos, tinha 13 anos. Então, todo mundo da minha idade, assim, ó, pessoas até mais velhas também, claro, ficaram, né? Uau! Parecia que aqueles dinossauros eram realmente reais. Então, foi muito impressionante. Então, desde então, eu tinha uma vontade, assim, uma curiosidade de ver como as coisas eram feitas, assistir making-offs e tal. Essa época não existia internet, então era mais difícil, né? Então, quando tinha alguma coisa assim, é porque passava na TV. Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito mais fácil você pesquisar e aprender certas coisas, até de forma autodidata. Então, desde esse tempo, eu gostava, né? Eu comecei a gostar mais dessa parte de artística, né? Eu sempre gostei de desenhar, sempre desenhei desde criança, pintava, fazia pintura a óleo. Então, foi uma coisa que sempre foi estimulada para mim, essa parte artística. Aí, chegou a hora, então, de fazer uma faculdade, né? Estudar, o que que eu vou fazer? Eu decidi fazer designer, né? Design gráfico, né? Eu sou designer de formação, então eu estudei design gráfico, fiz desenho industrial, mas voltado para a parte de programação visual. Dentro do curso, a gente teve uma matéria sobre animação, onde a gente fazia um pouco de edição de vídeo, efeitinhos bem básicos e tal. Então, isso começou a me interessar bastante, né? Nessa época, eu trabalhava com maquetes físicas, e era uma empresa, né, uma empresa a mais conhecida do mercado nessa época. E aí depois eu comecei a trabalhar com maquetes virtuais, né, maquetes eletrônicas, feitas inteiramente no computador, com softwares de 3D, né, por exemplo, usando o 3D Max e outros softwares. Então, dali já começou também a minha vontade, né, de começar, de querer trabalhar com isso, trabalhar em produções, trabalhar em filmes, trabalhar para Hollywood. Desde essa época eu já começava assim a ter esse sonho. Depois que eu me formei na faculdade, eu continuei progredindo nesse tipo de profissão, né, na área de arquitetura, fazendo maquetes eletrônicas. E aí chegou um tempo que eu comecei a fazer a transição para publicidade. Então, aí eu fui trabalhar como assistente numa produtora de vídeo pequena, né, de publicidade, onde a gente fazia um pouco de efeitos, fazia um pouco de 3D também, mas tudo voltado para a área de publicidade, né, para a internet ou para propaganda.
para TV especificamente, né? Depois de então, eu trabalhei num estúdio de animação. Aí depois de estúdio de animação, eu comecei a trabalhar num estúdio de efeitos grande do Brasil, né? Trabalhei em vários estúdios, trabalhei, por exemplo, a O2 Filmes, trabalhei, trabalhei em vários estúdios no Brasil. Aí depois, em 2015, 2014, 2015, apareceu um convite de um estúdio de fora do Brasil, que se chama MPC. Então, esse estúdio viu meu material, eu também fiz uma aplicação, né, no site deles, eles gostaram bastante, e aí a gente começou a conversar, né, sobre a possibilidade de trabalhar, deles fazerem toda essa parte de patrocínio, né, de mim como profissional para ir para outro país. E aí deu certo para vir aqui para o Canadá. Então, hoje eu trabalho no Canadá, com efeitos visuais, basicamente para grandes produções, né, para Hollywood e tal. E desde então tenho trabalhado para grandes estúdios e também grandes filmes. Basicamente essa a trajetória. Uma longa trajetória até chegar onde você está hoje, né? Ah, sim, porque eu comecei a trabalhar com efeitos mesmo, assim, quando eu caí na área de publicidade e tal. Isso foi 2006, 2007, mais ou menos, né? Então, desde então, estou trabalhando nessa área de efeitos visuais. E conta pra gente alguns projetos, alguns filmes ou séries que você já participou. Olha, já fiz bastante coisa, né? Ali, por exemplo, no meu... A gente tem um site, né? Que ele tem uma base de dados de é uma base de dados de cinema, né? Onde você pode ver várias coisas. Acho até que depois acho que você vai colocar o link ali, né, Alice, para quem Coloco quiser na ver descrição. meu trabalho. Isso, então. Então ali tem muita coisa, né? Mas eu vou falar assim dos últimos que eu trabalhei. Posso falar do primeiro que eu vim para o Canadá para trabalhar. E aí você vai entender por que é interessante eu falar do primeiro. E aí Tá, eu falo dos outros. tá bom. Então, desde criança, né, eu falei que eu gostava muito de filme e também gostava muito de quadrinhos, Uhum. né? Então, eu sou da época que o Hugh Jackman não era o Wolverine, o Wolverine só estava no desenho, né? E eu já era fã, eu tenho pilhas e pilhas de quadrinhos do X-Men e do Wolverine. E aí, então, dessa vez, né, em 2016, quando eu recebo o convite para vir aqui para o Canadá para trabalhar e morar, e aí, que filme que eu vou trabalhar? X-Men, né? Então foi também uma realização de um sonho, né? Que Aí legal. eu trabalhei no X-Men Apocalipse. Então trabalhei nos efeitos desse filme, Legal. né? Então tá aí também o porquê que é interessante essa história. Bom, os últimos trabalhos que eu fiz foi Barbie, foi o Missão Impossível, o Dead Reckoning Part 1, eu não sei o nome em português. Mas esse Eu último, né? não O sei, último mas que foi o saiu. último que foi lançado, né? Isso. É o último filme. O Velozes e Furiosos, o 10, né? Foi o último também. Trabalhei Depois desse tem o Peter Pan e Wendy, também trabalhei nesse. Da Disney. Trabalhei... Isso. Trabalhei numa série bem legal também, acho que está na Netflix, que é a 1899. Uhum. Eu trabalhei no Top Gun Maverick, Uhum. esse foi em 2022 que eu trabalhei. Até quando eu fui assistir Top Gun Maverick, a gente ficou no cinema esperando ver seu nome lá nos créditos. É legal, né? Uhum. É. É isso, então assim, desde então trabalhando em um monte de coisa, assim, mas acho que talvez os principais, assim, os últimos foram esses, né? Sim, Eu posso legal. falar. E como foi trabalhar pro. Você já gostava dos X-Men, né? Do Wolverine. Como foi trabalhar na edição de um filme deles? Ah, é bem legal porque você mexe com tipos de arquivo, coisas, material bruto que você vê que você não veria de outra forma, né? Só estando lá dentro do estúdio e vendo mesmo para saber como é que é feito certas coisas, certos estúdios. Então, ali você é uma peça de uma grande engrenagem, né? Não é, uma pessoa não faz tudo sozinho. Então, é um time, é uma equipe, tem os seus setores, os seus departamentos. O departamento que eu trabalho é o departamento de composição.
É a composição digital, né? Que é como mais ou menos eu disse, né? Como se fosse um Photoshop de vídeo ali que você vai adicionando, finalizando, colocando todo aquele arremate para finalizar o filme e é o que você vê na tela. Então tem áreas de efeitos, tem a área de efeitos digitais de simulação, por exemplo, tem a área de animação, de computação gráfica, né, que é mais o 3D. Então, são várias áreas que elas vão trabalhando junto. Então, você vai recebendo esses materiais e vai compondo tudo. Essa é a minha parte, que é a finalização em si. Sim. No nosso podcast, a gente falou sobre o filme da Barbie. E você falou que editou, né? Como que foi esse processo? Você já sabia que o filme ia fazer esse sucesso que foi? Como é que foi? Eu tinha uma ideia, depois de um tempo, que o filme pudesse ser um sucesso. A princípio, quando o, o filme apareceu para a gente trabalhar, eu estava meio assim, não sei se eu quero trabalhar nesse filme, né? Mas aí o supervisor de efeitos visuais, ele vendeu bastante o filme para a gente, para a equipe ali, né, na época. Ele disse bastante que esse filme ia ser bem interessante, porque ele ia mexer com valores, ele é um filme bem cabeça, né? Não era só um filme de uma boneca. E aí ele falou um pouquinho, assim, brevemente. Uma coisa que é importante dizer, no meu trabalho, na minha parte, muitas vezes a gente não sabe o que está fazendo, assim, em termos de história, ou o que vai acontecer. Então, às vezes a gente só recebe uma cena e trabalha nela, né? Duas ou três cenas e trabalha nela. Então, para ter uma ideia da história, ou eu teria que ler o roteiro, ou assistir um primeiro corte bruto, que eles chamam de offline, né, para entender um pouco do filme. E nem sempre a gente tem isso, né? Os estúdios de efeitos visuais não recebem isso, porque os grandes estúdios têm medo de que isso talvez vaze pela internet ou algo assim, o filme vaze e aí isso é ruim, né? Ruim Dando para segurança, né? publicidade. É ruim para a publicidade do filme. Então eles fazem assim, eles mandam pedaços são os trechos, as sequências de que a gente trabalha. Então para Barbie especificamente, eu não tinha mínima ideia, só estava confiando um pouco no que falaram para gente. Sim. Eu basicamente trabalhei na Barbie, eu basicamente trabalhei no trailer. E Uhum. não sei se você lembra do trailer. O trailer é basicamente uma releitura daquela parte da primeira parte do 2001 Odisseia no Espaço, né? Sim. Aham. É basicamente Elas- aquilo. Aham. Então, Foi depois de ser lançado, né? isso, é. Então, eu trabalhei nessa parte. Depois, essa parte também foi para o filme, né? Dentro do filme, você assiste lá, você vê. Mas, eu acho que é isso, assim, sobre o Barbie, você pode perguntar mais também, a gente vai conversando se quiser, mas basicamente é isso. Não tinha tanta ideia de como que a história ia ser, o impacto que ela ia causar, talvez. Mas uma coisa que eu percebi é que muita gente não entendeu a história da Barbie. O que que a história queria dizer, né? Então ficaram muitas discussões assim sobre isso, né? Bastante polêmica, né? Até bem dividido, bem polarizado quanto se era um filme feminista ou não. Enfim, acho que infelizmente, as pessoas não entenderam o que o filme queria mostrar ali, o que a diretora, né? O que o pessoal ali, os roteiristas quiseram passar. E qual que foi, de todas as produções que você já fez, qual que você mais gostou? Olha, bom, eu gostei muito. Bom, quando eu trabalhei ali no X-Men, né, Apocalipse, bom, foi minha primeira grande produção. Então, isso teve um impacto legal, foi bom. Mas depois eu gostei bastante quando eu trabalhei no Piratas do Caribe. Eu Uhum. trabalhei eu não lembro qual que é o de 2017, não lembro o nome em Acho que é A português. Vingança de Salazar, não é? Acho que é isso. Acho que é isso. Em inglês é Dead Man Tell No Tales. Então, eles mudam muitos nomes, mas é É. isso. E eu gostei muito porque a qualidade das coisas ali eram muito boas, a qualidade da computação gráfica e tal, e era bem melhor do que apesar de ser o mesmo estúdio, mesma empresa, também existe isso, às vezes dentro do estúdio, a qualidade era bem melhor. Então eu gostei bastante de trabalhar nesse. Eu gostei bastante de trabalhar numa série que foi para Netflix,
que acho que em português é Criando o Dion, Raise Dion, Conheço. né? Então Uhum. eu trabalhei em várias cenas ali tem um personagem ali que em inglês é Crooked Man, acho que é Homem Torto, alguma coisa assim em português, Não, que é o personagem principal lá ali das nuvens, ele tá nas nuvens, ele é cheio de raio e tal. sim, Ele basicamente ali sugava energia, né, das outras pessoas ali com poderes e tal. Então esse deu bastante trabalho, foi bem legal. Eu fui responsável por vários setups ali desse personagem, né, na finalização. Então foi bem legal também. Gostei muito de trabalhar no Top Gun Maverick. Então, apesar de que vocês devem ter escutado muito falar que o Top Gun não tem, é tudo feito real, não tem CGI, é mentira, tem bastante CGI. Então, não sei por que que falam isso. E eu trabalhei em várias cenas do Top Gun Maverick, que ficaram bem legais também, ficaram bem reais, e as pessoas pensam que não tem CGI, mas tem, né? sim. Eu acho que muito disso porque, não sei se é verdade, né? Mas espalharam que o Tom Cruise tem um avião dele, daí, né? É alguma coisa assim, não sei. Mas é uma coisa que é interessante que poucas pessoas não sabem. Nos Estados Unidos e em vários outros países, o Tom Cruise ele sabe pilotar, ele é bom piloto, né? Ele aguenta o que eles chamam de força G, né? Que é quando você está voando ou está num foguete, enfim, é uma força que pode desmaiar uma pessoa, né? Ele aguenta isso muito bem, ele tem a capacidade de aguentar igual qualquer piloto treinado da Força Aérea Americana. Só que existe uma lei de que pessoas civis, não militares, não podem pilotar um avião desse. Então, tudo que você vê que parece que ele está pilotando, na verdade não é uma outra pessoa, um piloto militar Uhum. que está pilotando. E tem várias regras para fazer esse tipo de filmagem, um exercício militar, né, entre aspas, porque não deixa de ser um exercício militar. Então, existem várias regras. Aviões não podem portar munição, aviões não podem portar armas. O avião que eles estavam voando, na verdade, não era o mesmo avião do filme, então a gente teve que trocar isso digitalmente. Então, mesmo que você tenha cenas de um avião sendo filmadas no real, a carenagem, a estrutura de fora do avião foi trocada, por exemplo. Algumas coisas até dentro, né? A gente fez tudo em computação gráfica e Sim. trocou também. Então tem vários detalhes assim que nesse filme que foram feitos, né? E qual que foi a mais difícil, que deu mais trabalho? É difícil falar assim, especificamente que teve mais trabalho. Acho que, de novo, X-Men Apocalipse, por ter sido a primeira grande produção, nunca tinha estado num estúdio tão grande, com tanta gente, com uma forma de trabalho bem diferente do que eu já fazia no Brasil. Então, isso assustou um pouco no começo, até depois eu pegar o ritmo do trabalho. Então, talvez por isso, né? Não porque eu não soubesse trabalhar, não soubesse fazer, mas porque era tudo muito diferente. E também tinha o fato de aprender inglês, depois aprender francês. Então, é uma coisa mais complicada, né? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E cada filme, acho que cada filme ou show, né, ou série de TV tem a sua particularidade ali, assim. Às vezes tem uma coisa difícil, mas depois vai bem, enfim. Eu posso falar dos últimos, né? Por exemplo, eu trabalhei no Velozes e Furiosos e trabalhei também agora numa série do Star Wars, que vai sair ano que vem, se eu não me engano. O nome da série é Acolyte, se não me engano. Ah, eu já ouvi falar. É aquela que se passa antes do primeiro, né? Do primeiro episódio. Isso. Acho que é mais ou menos na timeline ali do Star Wars, acho que é uns 400 anos antes, se eu não me Legal. engano. Também não sei muito, assim, gosto também, sou fã. Quando eu estava começando a estudar efeitos, também fiz vídeo com sabre de luz, acho que todo mundo que começa nessa área faz essas coisas também. E aí foi legal também trabalhar nessa produção. E uma das dificuldades dela é que tinha ali a Carrie-Anne Moss, né, que quem não sabe é a Trinity, né, a famosa Trinity do Matrix.
ela tá no filme, e várias cenas a gente teve que trocar o rosto dela, porque tem um dublê fazendo as cenas perigosas, cenas de pulo, de luta e tal, né? Então, várias cenas a gente troca o rosto dela por um rosto digital ou uma forma digital do rosto dela. Então, isso deu bastante trabalho. Às vezes a gente usava AI, né, a inteligência artificial, para fazer esse tipo de troca, mas muitas vezes não fica bom, a gente tem que fazer na mão, no que a gente fala, né, no old school, ali, usando outras técnicas, né? Às vezes 3D, ou às vezes eu mesmo sozinho fazendo na composição a gente faz como se fosse um mapeamento do rosto dela num modelo básico de rosto, dentro do software de composição mesmo, e aí a gente vai animando e colocando ali, quase que quadro a quadro, né? Quase que frame a frame, onde tem que estar o rosto dela. Então, esse tipo de trabalho está cada vez um pouco chato, porque se ele não ficar bom, você logo vai ver que ele não fica bom. Ele não, né, é perceptível que não ficou bom. Se ele ficar bom, ninguém percebe que foi feito nada. Às vezes as pessoas vão falar, olha, Carrie-Anne Moss, ela faz tudo isso, uau. Não teve dublê, né? Parece que é isso, não teve dublê, né? Então, tem esses detalhes aí que são interessantes também, que eu acho que é o que agora o que vem deixando os trabalhos um pouco mais difíceis, né? Sim. Quando a gente precisa trocar rosto de dublê. E quanto tempo demora para um filme ficar pronto? Um filme, uma série? Isso depende, isso varia bastante. Hoje em dia, depois que o filme está filmado, né? Essa parte de pós-produção, né? Aí todos os efeitos, composição e finalização toda, pode levar assim de 2 a 4, 6 meses, de 2 a 6 meses talvez, depende, né? Os últimos trabalhos que eu tenho participado têm levado assim em torno de 2, 3 meses, né? As séries às vezes levam um pouco mais, mas também não muito, porque à medida que você começa a ter vários assets, né, que a gente chama assim de vários elementos prontos, e você pode reutilizar ele algumas vezes, então, em outras cenas, aí acaba ficando um pouco mais rápido, né? Então, às vezes, 4 a 6 meses também, você consegue finalizar hoje uma série de streaming aí com bastante efeito. Legal. E quando você vê o filme ou a série já pronta, tipo, eu editei, como é que você se sente, assim, ver todo esse trabalho? É legal, eu gosto, né? Porque era uma coisa que desde de criança, desde adolescente eu sempre gostei. Então dá um certo orgulho assim de ter participado, de ter colocado a mão ali, né? Dá uma satisfação. Acho que muita gente nessa área aqui também trabalha, não é só por dinheiro, porque o dinheiro pode ser bom, às vezes pode ser ruim, não é isso, mas é pela satisfação de fazer uma coisa que gosta, né? Então é isso, é a satisfação de estar fazendo um trabalho que eu gosto e depois você vê o resultado. E é legal ver quando as pessoas gostam também, né? Quando comentam e tal. Acho bem legal. Por exemplo, eu acho legal quando tem uma parte de efeitos visuais que se chama os invisible effects, né? Os efeitos invisíveis, que é quando você, por exemplo, você filmou uma cena ali externa, mas aí o céu não ficou bom, o diretor quer trocar um céu, quer trocar o fundo. Mas ele não é que ele quer colocar uma coisa que não existe, é uma outra coisa que já existe, mas que fique melhor, que fique mais bonito. Então, esse é o tipo de efeito muito legal também, porque a maioria das pessoas não vai perceber. A grande maioria não percebe que teve um efeito, alguma coisa ali. Então, é legal quando você vê comentários assim, de tipo, até na internet, pessoal comentando. Foi filmado sem efeitos, foi filmado sem isso, aquilo, mas eu sei que teve efeito, que eu sei que eu mexi naquela cena, entendeu? Por Sim, exemplo. Então é interessante, eu acho isso legal. Quer dizer que foi tão bom que enganou todo mundo. legal. E você já falou que tá trabalhou já nesse próximo filme que vai lançar de Star Wars. E quais são os próximos projetos? Não sei se você pode falar, né, ou não, mas quais são os É, próximos? eu tô trabalhando num agora, que eu não posso falar muito também. Eu sei que é uma série para Apple TV.
Uhum. onde a protagonista é a Kate Blanchett. Então Hum, é uma série bem interessante, bem legal. E como eu falei de efeitos invisíveis, né? Nessa série tem bastante efeitos invisíveis, porque a casa, a filmagem onde foi feita é um set, né? Um set de filmagem. Então, quando você vê pela janela outras casas, outros prédios, enfim, outras coisas, isso foi tudo adicionado depois. sim. Então, esse é um dos últimos. Esse é o último trabalho, né? O mais recente que eu estou trabalhando. Então tá bom. Então é isso. Mais uma vez, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado você aí. Tchau para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, tchau.